Este vídeo, eu queria falar um bocadinho sobre mim, sobre o meu trabalho, para dar algum contexto às pessoas que nunca me viram na vida. Falar só um bocadinho, mas eu acho que pode ajudar a que conheçam um pouco mais sobre o meu percurso. Eu hoje em dia eu trabalho como formador, como terapeuta e como médium, ou aquilo que se chama canalização de informação através dos guias espirituais. Uh, Também sou curandeiro, ou seja, trabalho em várias áreas que vão desde o desenvolvimento pessoal até o desenvolvimento da intuição, da mediunidade, passando por várias técnicas e vários processos de cura, seja de cura do corpo físico, do corpo emocional, do corpo espiritual, do corpo mental. Se bem que isto se calhar já é um bocadinho à frente, isto de falar de vários corpos, para quem nunca ouviu falar de espiritualidade pode ser um bocado estranho. Mas vamos assumir que é apenas uma linguagem como outra qualquer. Ok, falando um bocadinho sobre mim. A minha formação de base é de engenharia. Eu estudei no técnico, tirei engenharia informática, trabalhei na área de informática durante, eu penso que uns 8 anos. Até que cheguei a um momento da minha vida em que, na verdade, não foi uma coisa num evento só, mas digamos que houve um ponto em que culminou um pouco uma certa, eu vou dizer, uma certa saturação com aquilo que era a minha vida, e algo que estava a acontecer não numa área específica da minha vida, mas em todas as áreas da minha vida, seja na área profissional, na área relacional, na área social, até na área da saúde. Eu tinha muitas dores de costas, não me sentia bem fisicamente, mas ao mesmo tempo eu sentia que não, dentro de tudo aquilo que eu conhecia, eu não via nenhuma alternativa, não parecia que fosse possível fazer muito. Sentia-me preso, sentia-me sentia-me limitado e sentia que não tinha outras possibilidades. Até que por felicidade ou infelicidade, houve uma altura que me fui substancialmente abaixo, por conta de um desgosto amoroso, e aí eu senti que foi mesmo um bater no fundo, nesta sensação de isolamento, nesta sensação de que o mundo à minha volta não fazia sentido. Não que estivesse propriamente deprimido, porque acho que isso também não faz muito parte da minha personalidade, mas sentia-me um bocado desesperado, com falta de alternativas. E nessa altura, por conversa com um amigo meu, ele sugeriu-me começar a fazer psicoterapia. E ele próprio tinha passado por uma fase, ou estava a passar por uma fase complicada, e tinha recorrido a isso, e sentia que isso ajudava, que isso estava a ajudar bastante. E eu pensei, olha, pá, não tenho muito mais hipóteses, não estou a ver muito mais hipóteses, pode ser que isto de facto ajude alguma coisa. Eu já tinha tido uma vez uma experiência de umas consultas com uma psicóloga e não tinha ficado muito bem impressionado, mas pronto, como de facto não estava a haver muita alternativa, decidi avançar. E nesse processo, de facto, alguma coisa começou a acontecer, ou seja, hum, eu acho que muito pelo processo de eu me escutar, e de ter esse espaço onde eu podia falar. Era um tipo de psicoterapia muito tradicional, tipo psicanálise, uma coisa não era psicanálise, mas era psicoterapia comportamental analítica. E rapidamente eu cheguei a um ponto em que eu senti que aquilo que já não estava a fazer muito por mim, mas de facto foi um passo extremamente importante para eu conseguir sair desse lugar onde eu estava e começar a abrir horizontes. A partir daí,
E um bocadinho paralelamente a esse processo, eu descobri outra forma de psicoterapia, que na altura eu nunca tinha ouvido falar, que é a bioenergética, e que basicamente é uma psicoterapia corporal, coisa que eu nem sabia que existia. Para mim, psicoterapia era sentar na cadeira, falar e não esperar que houvesse muito, que houvesse muito retorno do outro lado. Ahm, Pá, e a primeira vez, e depois de ouvir falar, decidi experimentar. E a primeira sessão, ou seja, a primeira vez que eu fui experimentar a bioenergética, aconteceram várias coisas do ponto de vista físico e do ponto de vista emocional que eu não conhecia. E eu lembro-me de sair de lá e andar vários dias a pensar: uau, eu tenho um braço, uau, eu tenho outro braço, uau, eu tenho pernas. Ou seja, apenas aquela hora e meia ou aquelas 2 horas abriram-me todo um mundo que para mim era completamente desconhecido, que era o mundo do meu corpo e das sensações físicas, da consciência das sensações físicas, da consciência das emoções no meu corpo. Um, e eu lembro-me de estar lá no meio daquilo e de repente sentir isto e ouvir esta voz dentro de mim, que é a minha voz, e dizer: uau, isto é espetacular, isto é para mim, isto é a minha cena. E esse foi um segundo passo também fundamental e super importante no meu processo, onde eu resgatei toda uma capacidade de expressão emocional, seja de expressar raiva, seja de chorar, de expressar tristeza, de expressar alegria, de expressar prazer. Toda a expressão foi todo um tomar de consciência de que eu não expressava. E acho que isto é muito comum hoje em dia, porque a verdade é que a nossa educação deixa-nos muito pouco espaço e a forma como a sociedade está organizada, sem querer julgar se está certo ou errado, mas deixa-nos muito pouco espaço para que nós nos possamos expressar. E essa não expressão, no meu caso, estava-me a atrofiar completamente. E a verdade é que pouco tempo depois de eu começar esse processo, as minhas dores de costas desapareceram instantaneamente. E, e eu não fiz mais nada, quer dizer, não tomei nenhuma medicação, não fui ao osteopata, ou ao oleopata, ou em torta, ou em direita. Não, foi simplesmente através de exercícios de bioenergética, de respiração e de expressão. E isso fez-me perceber de uma forma muito, muito vivencial que a não expressão das minhas emoções se manifestava diretamente no meu corpo. Hum, à medida que fui caminhando nesse percurso, várias coisas foram acontecendo, não tão limitadas não tão limitadas à questão das emoções ou à questão física, mas eu comecei a ter uma série de experiências sensoriais ou sensitivas, como se queira chamar, que eu não conseguia explicar, que para mim eram completamente desconhecidas. E isso estimulou a minha curiosidade a querer saber mais sobre esse mundo, que na altura para mim era muito o mundo das energias, quer dizer que eu pouco mais sabia do que isso. Isso levou-me, isso levou-me a aprofundar o meu caminho na meditação, que me foi trazendo ainda outras experiências. Isso levou-me depois a experimentar outras terapias mais energéticas e menos cognitivas ou menos físicas ou menos corporais. Isso depois, não quero entrar agora aqui em muitos detalhes, mas isso depois levou-me ao Reiki, e depois através do Reiki comecei a aprender um bocadinho mais sobre as coisas que se fala como as coisas espirituais, como sei lá, os chakras, o funcionamento dos chakras, os vários corpos, a forma como a energia funciona. Mas havia sempre, apesar de, deste
deste descobrir de informação e desta curiosidade, eu queria sempre saber mais. E havia sempre uma sensação de que havia qualquer coisa que faltava, havia qualquer coisa que não fazia sentido, ou não é que não fizesse sentido, mas é que não me chegava em termos da minha curiosidade mental para a minha compreensão das coisas. E isso fez-me fazer vários cursos atrás de vários cursos, porque queria desvendar os mistérios que de alguma forma me incomodavam e me faziam querer continuar. E isso não foi propriamente um processo rápido, nem foi propriamente um processo linear. Nesse processo eu cruzei-me com muitas pessoas, eu próprio fiz formação de terapeuta de bioenergética, comecei a trabalhar como terapeuta de bioenergética, larguei a informática, as tecnologias, larguei muito, ou quase tudo que eu tinha da minha vida anterior. E fui, inclusive, durante um ano estive a viver numa comunidade, que foi também uma experiência muito enriquecedora. Isso levou-me, ou no meio deste processo, eu tive um momento que também para mim foi muito marcante, que foi uma consulta de curandeirismo. Para quem não sabe, curandeirismo é o conhecimento de cura tradicional africano, ou seja, da mesma forma que existe o xamanismo ligado às tribos dos índios, as comunidades em África têm esta figura do curandeiro, que é a medicina tradicional africana, da mesma forma que existe a medicina tradicional chinesa, que trabalha com os meridianos e com a acupuntura, etc. Existe a medicina tradicional africana, que é o curandeirismo. E eu fiz uma consulta com um curandeiro, e na altura, nessa consulta, a pessoa com que me estava a fazer a consulta, e para mim aquilo tudo era completamente estranho e novo. E eu pensava, meu Deus, como é que eu vim aqui parar? E de repente ele diz-me: Olha, tu tens uma mediunidade, e mais do que teres essa mediunidade, porque de alguma forma a mediunidade todos temos, mas tu tens um poder de cura e basicamente está aqui, não sei se foram estas palavras que ele usou, mas está aqui no teu caminho tu teres que assumir essa tua mediunidade e essa tua capacidade de cura e trabalhares com isso. E enquanto não fizeres isso, a tua vida não vai andar para a frente. Quer dizer, as coisas parece que vão, mas não vão. E de facto isso era aquilo que eu tinha visto, quer dizer, até ali essa era a minha experiência de vida. Eu tentava, as coisas pareciam que iam dar, mas depois as coisas não davam. e nesse processo, quer dizer, não pensem que eu saí de lá e pensei, ok, então agora vou fazer isto e as coisas vão andar para a frente. Não. Basicamente aquilo eu saí de lá um bocado a bater mal, no sentido em que aquilo punha em causa muito daquilo que eu, apesar do caminho que eu já tinha feito de descoberta e de resgatar a minha expressão, etc., aquilo punha em causa a construção fundamental que eu tinha do mundo e da vida. E, e eu demorei cerca de um ano a processar aquela informação. Eu acho que mais do que a informação em si, aquilo que me assustou e aquilo que me deixou assim um bocado abananado foi o facto de eu ter sentido que aquilo que a pessoa disse fazia sentido para mim e não o facto da pessoa ter dito aquilo, porque já muitas pessoas me disseram muita coisa que simplesmente não me ressoa, não me faz sentido e eu sigo o meu caminho, aquilo não me afeta muito. Mas aquilo, quando a pessoa disse aquilo eu disse fuck, estou lixado. Foi mesmo esta a sensação. E demorei um ano a processar essa informação até que pensei, olha, não estava muito convencido ainda, mas pensei, olha, também não estou a ver, mais uma vez, não estou a ver muitas alternativas, portanto, olha, bora lá experimentar, começar a fazer isto e ver o que é que isto dá. E a verdade é que quando eu começo a fazer aquilo e eu comecei a ter aulas, e as aulas eram semanais, eu comecei a perceber que aquela hora ou aquelas horas da minha semana eram os momentos da minha semana onde eu me sentia mais feliz. E mais do que me sentir mais feliz, havia uma sensação nova para mim, que eu nunca tinha experienciado, ou nunca tinha experienciado de uma forma tão consciente, que era a sensação de me sentir em casa. Eu estava ali com aquelas pessoas que eu não conhecia, pouco conhecia,
e eu sentia-me em casa. E isso para mim foi completamente novo. E foi isso que me fez ir abrindo mão das minhas tais crenças, das minhas tais perspectivas e começar a dizer, ok, se calhar eu não tenho tanta certeza disto, se calhar deixa-me lá pôr esta hipótese, se calhar deixa-me lá ver como é que isto se calhar pode ser de outra forma. E pronto, e fui seguindo nesse caminho, terminei o curso, comecei a trabalhar, um, mas apesar de estar a fazer o caminho e de estar a fazer, havia muita resistência minha, havia muita vergonha minha de dizer às pessoas que eu fazia aquilo, havia muita. Eu não estava em paz com essa minha parte. E na verdade foi essa consulta já há não sei quantos anos que me trouxe até aqui, a estes vídeos. Ahm, Porque eu percebi uma coisa, e isto é uma coisa que eu já sabia, várias pessoas já me tinham dito, e eu percebo isso da minha personalidade, que é, eu não sou uma pessoa. Aquilo que me dá prazer não é trabalhar com o outro numa relação a dois. Aquilo que me dá gozo é trabalhar com grupos, é falar com várias pessoas, é esta comunicação mais broadcast, se quiserem. E isso de facto traz-me, acende-me a minha chama, traz-me um entusiasmo, traz-me um prazer. E, e de repente esta ideia de fazer os vídeos, de começar a ter um canal, isto começou a surgir na minha cabeça. E começou a surgir na minha cabeça, eu diria, já pá, há mais de um ano ou há um ano. E eu andei, mais uma vez, a mastigar a coisa. Pá, mas será que não há outra forma? Será que eu não consigo arranjar outra forma de fazer isto sem ter que fazer isto? e, e isso, a dada altura, remeteu-me para essa consulta. E de repente eu lembrei-me daquilo que ele tinha dito. E eu lembro-me assim: enquanto não assumires quem tu és, a tua vida não vai andar para a frente. E pensei assim: sim, de facto, eu já fiz isto, eu já fiz isto, eu já fiz isto, eu até trabalho com isto, eu até dou umas consultas disto, eu até faço não sei o quê, mas a verdade é que eu não assumo isso. Eu não, a maior parte das pessoas com quem eu convivo, isto é uma coisa que está à margem. Se calhar elas até podem saber que eu faço, mas é uma coisa que não. Que eu não assumo como uma parte minha, como assumo outras partes. E de repente isso caiu a ficha. E eu, apesar de demorar tempo a mastigar as coisas, apesar de ter um lado, de ter um cético muito forte e um crítico muito forte e analisar, e uma mente analítica que tem que ver, não, mas isto tem que bater certo com isto e tem que bater certo com isto e fazer todas essas análises, parálises, quando a ficha cai, eu rendo-me. E foi um bocadinho isso. E foi um bocadinho isso, em conjunto com outros fatores, claro, porque nunca é só uma coisa, mas esse cair dessa ficha foi determinante para eu avançar para o projeto, para este projeto. E, e então aqui estou eu a assumir-me também com esta parte de mim que a verdade é que eu amo e é uma parte de mim que eu não me imagino hoje em dia a viver sem ela, porque lá está, é a sensação de estar em casa. Ahm, e, e é também sobre esta parte de mim que eu sinto que há tão pouca informação por aí e que eu acho que posso contribuir partilhando as minhas experiências, aquilo que eu fui descobrindo, porque o meu processo não foi nada um processo, não sei como é que é o processo dos outros, mas o meu sei que não foi um processo nada linear, foi um processo de muito, muito questionamento, continua a ser, até porque eu acredito que quando se diz, eu tenho a certeza absoluta, corre-se o risco de se estar a entrar na insanidade, porque faz parte do nosso ser humano ter dúvidas, e eu acho que são as dúvidas que nos fazem crescer, sobretudo neste domínio que é o domínio da fé. E quando eu digo da fé, não estou a falar de religião, estou a falar de- da capacidade. Para mim, fé é a capacidade de eu saltar para o vazio, ou de eu dar um passo para o vazio, confiando que quando eu colocar o pé vai lá estar chão. E isso para mim é fé, não tem a ver com religião. Até porque eu considero uma pessoa pouco religiosa, até porque eu e as regras é uma coisa que, pá,
não funciona nada bem. Hum, e é isto. Acho que já deu para ter um bocadinho mais de contexto, ou saberem um bocadinho mais sobre mim. Claro que há muito mais para saber, como de todos nós, mas eu acho que isso também vai vir surgindo, vai ir surgindo ao longo dos vídeos e ao longo das conversas que aqui vão acontecer. Até ao próximo vídeo e não te esqueças, se quiseres subscrever para seres informado das próximas publicações, subscreve. Obrigado.